Olá, você que nos acompanha pelo YouTube. Em breve vamos iniciar mais uma conversa ao vivo. Eu peço que você se inscreva no canal ou, se já é inscrito, que fique logado, logada para nos acompanhar durante a transmissão. Desejar, faço o convite para que clique em gostei para nos ajudar a divulgar. Durante a transmissão também é possível comentar ou ainda realizar perguntas que podem ser respondidas durante a transmissão. Olá para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, também através das redes sociais. Nessa semana eu converso com a professora, também advogada, Rita. Está nos ouvindo aí, Rita? Olá, Caio. Boa noite. Estou ouvindo, sim. Ótimo! Nessa semana nós vamos falar aqui sobre a filosofia e o feminismo. E enquanto aí o pessoal está começando a acessar a nossa transmissão, eu gostaria, Rita, que você se apresentasse um pouquinho, falasse aí da sua trajetória profissional, acadêmica. Inicialmente, Caio, quero agradecer ao convite, aproveitar e saudar os nossos e as nossas ouvintes. Bom, meu nome você já anunciou. Eu sou advogada, sou acadêmica e também milito na política, né? Recentemente, inclusive, nós fundamos, não é tão recente, isso em 2019, um movimento político, Frente Movimento, mais voltado para a cultura, né? A cultura enquanto direito fundamental, enquanto direito humano. Então, assim, a minha trajetória no contexto do feminismo está voltada mais para isso, para uma militância, né, política e bem direcionada, que é a violência contra a mulher. Então, assim, bem, eu gostaria de iniciar dizendo isso, né? Que não sou uma especialista em feminismo, o que é diferente de ser uma mulher feminista. Então, eu sou uma mulher feminista que lê mulheres feministas, mas não tenho um trabalho acadêmico, né, com respeito a essa matéria, né, voltada especificamente para o tema. A despeito de ter escrito e publicado em coautoria com o feminista Vilma Lessa, na década de 90, né, um livro dedicado ao tema da violência contra a mulher, que foi inclusive recepcionado pelo Estado de Pernambuco ali, né, por volta da década de 90, como disse, e inclusive foi adotado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, chamava Mulher ABC da Violência, justamente em um período em que se travavam lutas, né, bem pontuais relacionadas à criminalização da violência doméstica. Isso faz parte, na verdade, de minha militância, né, no contexto, nesse contexto que eu trago aqui. Então, o meu lugar aqui hoje não é a de um especialista em feminismo. Ok, tô vendo que tem gente aí já acessando a nossa transmissão, né? Então faço o convite aí para que se inscreva no canal, né? Deixa aí a sua contribuição, comentário de onde está nos assistindo, né? Se puder deixar também um joinha aí, o famoso like, eu gostei aí no vídeo, a gente já também aí faz esse convite, né? Eu acho que para aquecer a nossa conversa, né, Rita, eu acho que é super importante essa pergunta, né? O que que nós devemos entender por feminismo? É, então, eu também gostaria de aproveitar, Caio, para dizer o seguinte, que conceder essa entrevista, né, ao teu programa, que muito me honra, pelo trabalho que você vem fazendo há anos, né, faz parte justamente dessa minha militância enquanto mulher feminista, que compreende que a mulher ainda vive em uma sociedade altamente machista,
né? E que, assim, ainda, ou seja, ainda somos colocadas em uma condição de inferioridade. E eu acho que começar falando um pouco sobre o feminismo deve começar dessa forma, né? Pontuando, primeiro, a importância de estar sempre reiterando esse discurso, né, de que a mulher ainda sofre preconceito, ainda sofre violência, porque é mulher. Né? E contra isso, fundamentalmente, que o feminismo tem lutado ao longo dos anos. Claro, quando falamos em feminismo, nós falamos de uma luta, né, que veio há anos. E essa luta é uma luta por inclusão. Quando falamos em feminismo, nós falamos de uma luta, portanto, que é por direitos, direitos iguais. Então, do meu lugar de mulher, eu entendo que estamos muito distantes, né, de alcançar essa igualdade, principalmente aqui no Brasil, onde percebemos a necessidade de reforçar continuamente essa luta. Então, é uma luta que se dá, que deve se dar, né, por meio de práticas, tanto no sentido da ação, quanto no sentido do próprio discurso, né, ou seja, a prática discursiva, que também é uma ação. Ou seja, são práticas que devem ser iniciadas em casa e também nas ruas, né, na academia e também dentro dos movimentos, como tem sido ao longo dos anos. Então, a prática discursiva, ela remonta hoje, inclusive, quando eu falo assim dessa prática discursiva, enfim, ao que nós chamamos de interseccionalidade. Eu não me arvoro em aprofundar esse tema, porque, como disse e reforço, né, eu não sou estudiosa do tema, mas eu posso dizer, até porque o nosso público, né, que é mais estudantil, enfim, vou tentar ser um pouco mais didática, né, é um tema mais complexo no contexto do feminismo. Então, assim, mas a gente pode dizer que se trata de lutas, né, que são travadas a partir de distintos lugares de fala. Esse termo ele foi cunhado por uma ativista feminista em 1989, né? Crenshaw, acho que essa é a pronúncia. Bom, resumidamente, ela diz que a opressão vivida pelos indivíduos se dá com base nas várias categorias sociais. Então, dá-se em relação, portanto, à raça, gênero, né? Deficiência, sexualidade. Então, a interseccionalidade ela nasce de vários lugares, e a partir de várias falas, portanto. A questão a ser colocada seria o feminismo, tá? Para avançar em suas lutas ou em suas pautas. O que ele precisaria considerar deste conceito de interseccionalidade? O que o feminismo deveria considerar? Acho que esse é um bom caminho, né? E, assim, no meu ponto de vista, e aí eu me coloco como estudiosa da democracia, dos direitos humanos e também do constitucionalismo, né? E não como uma especialista em feminista. Então, eu penso que esse debate pelos direitos de todas as mulheres, sem exceção, precisa, de fato, ser mais aprofundado. E esse aprofundamento, se a gente for pensar o feminismo enquanto uma política democrática, vamos dizer assim, né, ele deve se dar por meio do questionamento a justamente essas estruturas. Então, perguntar se essas estruturas dão conta mesmo das realidades concretas de todas as mulheres. E quando. E assim, isso tem a ver com direitos dentro de um processo democrático, onde se deve observar que, estruturalmente, as demandas das mulheres estão em vários lugares.
Então, ou seja, a construção desses direitos, dentro do marco democrático do Estado de Direito, deve enquadrar o seu olhar para além, né, do feminismo branco, do feminismo eurocentrado, hétero. Né? Então, por exemplo, a mulher negra, né, ela deve ser reconhecida como negra dentro do movimento feminista, que antes não tinha espaço. Então, ao tocar nesse ponto, eu peço, inclusive, licença, né, às mulheres negras que não precisam de nós, mulheres brancas, para falar por elas. Mas acho que sempre muito importante, né? Porque há que se perceber, aí nesse contexto do próprio feminismo, né, uma luta antirracismo. Eu me refiro nesse contexto, nesse âmbito. Então, seja quando falamos de interseccionalidade no âmbito do feminismo, né, falamos de uma prática democrática também. Ou seja, porque a democracia tem a ver com uma luta, aliás, a democracia é luta. E ela se trava em defesa de um feminismo inclusivo, que deve, portanto, revelar, né, aliás, perdão, deve levar em conta as questões de gênero, por exemplo, de raça e classe, porque são essas questões que pautam, né, as nossas relações sociais. E pautam as nossas relações de uma forma real, né, concreta. Isso é concreto. Então, eu vejo que não pode existir democracia sem que não exista esse avanço, né, do pensar para além desse marco, né, que eu acabei de citar. Então, sem essa particularidade, que tem a ver com o reconhecimento das diferentes vivências, digamos assim, né, não avançamos. Então, o que eu quero chamar a atenção para isso é cada vivência, né, é parte constitutiva de todo o processo social. Não podemos dissociar essas vivências. Né? Então, romper com o patriarcado, isto é, romper com todos os ranços que alimentaram as nossas bases sociais, e agora vimos isso, né, com mais lucidez, depende desse reconhecimento das diferenças e também dos diferentes. Eu não gosto do nome minoria. Tá? Esse nome não me agrada, ainda que qualitativamente, de fato, seja isso, né? Somos minoria, o quantitativo ele deveria ou deve se sobrepor a isso, né? Porque o quantum representa justamente a potência mesma de cada movimento e sua consolidação. Então, assim, o feminismo vai por aí, né? Não sei se seria a quarta onda, vamos dizer assim, né? Porque você tem várias ondas do feminismo, você tem a primeira, a segunda, a terceira onda, mas assim, mas esse é um estudo mais complexo, né? Que requer, de fato, uma experiência teórica bem mais amadurecida, né? Mas, assim, eu acho que se eu fosse falar de uma quarta onda, eu diria que eu gostaria um dia de escrever sobre isso, né? Mas eu diria assim que a quarta onda está muito relacionada, né, à condição de ser no mundo, né? A própria condição de ser. Isso independente de quaisquer marcos essencialistas. Né? Então, e assim, essa luta tem início, né? Já na década da Idade Média, com a perseguição às bruxas. Eu sempre acho interessante, importante mencionar isso, né? Mais tarde, anos mais tarde, anos depois, houve aí a conquista das sufragistas. Então tem toda uma história. A história feminina é grande, né? Grande e grandiosa, como eu sempre digo. Mas, assim, isso todo mundo sabe, né? O que devemos refletir hoje é algo mais pontual, no sentido mesmo da luta por mais mulheres, por exemplo, no espaço público. Né? E aí eu chamo a atenção para que
conheçam o trabalho da Escola da Política, né? A Escola de Política vem desenvolvendo um trabalho muito rico nesse campo, né? Quando fala em mulheres públicas. Há um projeto bem bacana. Eu fui uma das fundadoras dessa escola, né? Que foi idealizada por Vilma Guiar e Carla Gobo. E também participaram dessa fundação, né? Bel Limonge, que é filósofa, né? Miriam Adelma, que é socióloga, tem e é uma especialista em feminismo, né? Dentre outras mulheres importantes, né, nesse processo de construção, vamos dizer assim, de práticas, né, e de falas e de posições renovadoras, né, porque é disso que se trata. A gente está falando de feminismo, a gente está falando de posições renovadoras. Enfim, a luta da mulher, ela tem cor, né? Ela tem gênero, ela tem classe e tem muita história. Aliás, como disse anteriormente, é uma grande história e também extremamente grandiosa, porque tudo que envolve luta é grande, né? Mas mais do que sua história, como nasceu, ou, enfim, ou mesmo sobre o conceito em si de feminismo, é muito importante ter claro para onde desejamos ir e qual tipo de sociedade que desejamos para nós. Eu acho que essa é um recorte importante a ser feito no momento em que quando a gente fala em feminismo, em luta por direitos, quando a gente fala da mulher, do feminino, né? Ou seja, vejam, quais tipos de homens e de mulheres desejamos para nós? Vejo que tem mais gente nos Uhum. acompanhando aí, né? A gente teve um problema de conexão com a professora e advogada Rita, né? E nós estávamos falando ali um pouquinho sobre a tua visão, né, sobre, né, o governo. Lembra que você estava falando que às vezes tem pessoas que não Ah, estão sim, lidando com tá, as tá. diferenças, daí depois começou a cortar, então eu ouvi um Sim. pouco e meio alternado. Se você puder dar só um tempinho e começar, daí depois eu faço a edição do vídeo para deixar em definitivo, não tem problema nenhum, tá? Eu só faço o corte dessa parte. E o pessoal que está nos assistindo aí também, se quiser deixar comentário, né, de onde está nos assistindo, né, e se tiver pergunta também, depois a gente faz a edição e carrega o novo vídeo, não tem problema. Só para o povo que vai assistir depois não ficar esperando muito tempo, né? Claro. Pode seguir. Bom, eu não sei se a internet caiu no momento em que eu dizia que a luta da mulher tem cor, tem gênero, tem classe, né? E tem muita história. Aliás, uma história bem grandiosa, né? Mas nesse contexto eu chamava atenção para a importância de nos perguntarmos quais tipos, né? Que tipo de sociedade queremos para nós, né? Que tipo de homens e mulheres queremos para nós, né? O que que não ou o que não aceitamos mais nesse contexto atual. E aí eu me reportava ao contexto da política brasileira, né? Então, assim, eu pessoalmente, como mulher de ciência, como mulher, enfim, advogada, militante política, de luta, eu não quero ser representada por um sujeito, né, que a cada dia fomenta, e era isso que eu dizia, esse sentimento de repulsa, né, pelas diferenças. E de repulsa, né, às diferenças e aos diferentes. Então, e aí eu dizia, né, que a única importância, né, que houve nisso tudo, que ainda há, é termos descoberto, de fato, que o Brasil continua machista, continua racista, misógino, preconceituoso, como na verdade sempre foi. E existe aí uma origem, né, muito bem determinada, que é o que está lá atrás, né, ou seja, no Brasil, da forma como foi colonizado, né, pelo branco, pelo branco hétero, né? Enfim, é essa história que ressona, essa história que reverbera, essa história
contra a qual devemos nos posicionar. Então, a nossa luta é uma luta que deve ser sempre reiniciada a cada dia, não somente no espaço doméstico, mas no cotidiano, no mundo sensível das relações, porque a violência, por exemplo, no contexto da violência, ela não só acontece em casa, a mulher vive violência política hoje, e não só a mulher. Nós estamos sob uma condição que é essa, né? A de violência política. Isso, eu digo, no contexto específico da mulher e não apenas. Né? Então, assim, eu acho que o feminismo ele passa por isso, né? Por essa necessidade de rever essas diferenças dentro do próprio espaço de discussão feminista. Eu acho que é dessa forma, quando a gente faz a pergunta que mundo, que sociedade eu quero para nós, que tipo de homem eu quero para mim, ou que tipo de mulher eu quero para mim, é que a gente pode, de fato, avançar nessas pautas que, na verdade, sublinham, né, os nossos anseios sociais e que vem aí a partir de nossas realidades concretas. É isso aí, mais ou menos, que eu penso com relação ao feminismo e vejo como ou pelo menos deveria ser o feminismo. Ok, eu vejo que tem mais gente aí nos acompanhando, né? Se quiserem deixar o comentário, né? Também perguntas, nos falar aí de onde está nos assistindo. Vejo que está alternando aí o número de pessoas que estão nos acompanhando. Rita, na sequência eu gostaria de saber de você, né? Como mulher, né? Também como filósofa, né? E da área do direito também, né? Como que você avalia, né? E como que você vê também o feminismo nessas áreas, né? É, a questão da mulher, ela continua sendo difícil em todas as áreas e domínios, né, que se possa imaginar. Mas antes de falar, eu gostaria de fazer aqui uma referência assim, que é bem importante, né, que é uma referência àquelas mulheres que foram as precursoras do feminismo. Eu vou citar aqui as mulheres que foram precursoras do feminismo. Eu gostaria de citar uma, né? Que a gente sabe, né? Simone de Beauvoir, são várias mulheres, né, de grande referência. Hoje nós temos aí Judith Butler, enfim. Mas eu queria fazer referência a uma mulher que é bem exemplar, né, nesse contexto da aparição do feminismo, que é a nordestina Nízia Floresta. Né? Então, assim, falar sobre o feminismo no contexto da filosofia ou do direito, né, remete também a essas presenças, né? Ou seja, essas presenças que foram, vamos dizer assim, desafiadoras dentro do feminismo. E falar das conquistas do feminismo na realidade, né, assim, hoje ainda inspira muito problema. Ou seja, hoje ainda é desafiador ser feminista, e imagina em 1832, na época de Nízia Floresta, né? Uma grande autora. Então, não apenas a filosofia, mas também a literatura, né? Como, vamos dizer assim, como arte no sentido da contribuição, tá, para o pensar humano. Né? Porque há toda uma plasticidade aí por trás desse tema. Né? Então, assim, voltando para Nízia, Nízia foi a primeira mulher brasileira a falar sobre o mito da superioridade masculina ou do homem. E também foi a primeira mulher a defender
a inteligência da mulher. Porque é impressionante, porque existia essa discussão, né, de quem era mais inteligente, o homem ou a mulher. Né? Então, e por que as mulheres não poderiam ser mais inteligentes, né? Ou igualmente inteligentes? Defendia Nísia, ou defender a igualdade, ou melhor, o respeito igualitário, né? Que é um princípio do Estado democrático, percebe? Então, assim, o livro de Nísia foi Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Então, esse livro é considerado pioneiro, né? Um pioneiro do feminismo brasileiro, por reforçar que a mulher é tão capaz quanto o homem de assumir cargos de liderança ou de desempenhar quaisquer atividades na sociedade. Agora, assim, é preciso, eu acho, e eu estou dizendo isso por conta do seguinte, da seguinte, vamos dizer assim, ideia, né? Que seria assim, a de retomarmos essas produções literárias, né? Que também podem ser, vamos dizer, lidas, né? Desde o entendimento do próprio direito e também da filosofia. Então, assim, revisitar essas autoras é refletir, sobretudo, sobre o modo como essa produção ainda é atual e em que medida essa produção dialoga com essa nossa atualidade. Isso me chama a atenção também para o fato de que essas obras elas são muito atuais ainda. E isso aqui é assim, isso é o que é triste, né? Porque quando descobrimos isso, nós percebemos que ainda temos que andar muito, muito mais. Ainda que as lutas e conquistas históricas, né, signifiquem muito, pois essas temáticas veja, foram trabalhadas em 1930, 1830, 1840, 1832, como no caso de Nísia, dessa obra, há outras, evidentemente, 1880, né? E continuam vivas. Elas se adequam exatamente às nossas problemáticas atuais ainda. Poderia não ser assim, principalmente se valorizássemos mais, né, os direitos já conquistados. E aí a gente acaba remontando, né, a questão anterior. Ou seja, nós teríamos que valorizar mais os direitos já conquistados. As chances de perder espaços são muito, mas muito maiores quando não valorizamos as nossas conquistas. E aqui eu saúdo o movimento Ele Não. Ele Não. Ele Não. Que vem dizer justamente isso, sobretudo. Né? E continuemos a dizer Ele Não. Esse foi um dos gritos mais fantásticos que eu já pude ouvir, presenciar e dele participar e reverberar dentro de mim nestes anos todos. Né? Bem, eu quis chamar a atenção aqui para isso, e essa autora é exemplar. Né? Pois bem, no contexto filosófico, principalmente, né, no contexto do século XX, existiram muitas mudanças, né? Não apenas nas relações sociais e políticas, entre mulheres e homens, né? Mas igualmente na filosofia e também no direito, ainda que de forma distinta. Né? Bem, para tentar responder aí a tua pergunta, Caio, eu vou estabelecer o seguinte recorte, tá? Dentro de uma perspectiva filosófica, mais filosófica, sobre a relação entre militância feminista e filosofia. E assim eu iniciaria dizendo que se trata de uma relação bem problemática, porque o que seria filosófico, eu quero dizer assim, o que seria filosófico? Esse filosófico assumiria que tipo de postura hoje em nossa sociedade?
Então, eu vejo que dentro da filosofia isso é problemático porque não coaduna, talvez, com as posturas políticas que, inclusive, vêm se tendo. Então, acho que a filosofia ela tem contribuído enormemente, e eu citei aqui há pouco Judith Butler, né, e não apenas, há muitas outras, a Chantal Mouffe, que também tem uma fala feminista, a despeito de não ser uma especialista, ela trabalha a democracia, e essa leitura que eu adoto fundamentalmente, elas vêm, né, contribuindo, mas não é suficiente. Né? Então, assim, vejam bem, só recentemente Angela Davis foi atualizada. Aliás, perdão, foi traduzida. Né? Isso aconteceu quando? Agora, em 2017. 4 anos. Né? Então, somente há pouquíssimo tempo, né, Lélia Gonzalez, por exemplo, foi reconhecida como filósofa. Então, essa é uma perspectiva interessante. Né? E na academia, nosso grande enfrentamento é crivar, digamos assim, subverter a caixinha onde as reflexões filosóficas, principalmente as mais antigas, acabam sofrendo muitas limitações. Né? Então, dentro do campo do conhecimento filosófico, eu sinto isso. A despeito, aí eu não estou falando não apenas da filosofia antiga, mas também da filosofia contemporânea. Né? Então, assim, eu acho que há ainda muita neutralidade. Eu quero chamar a atenção de algo muito simples, né, que é a vivência. A vivência política, do ser mulher mesmo, principalmente da própria academia, que deve subverter, né, aquilo que aprendemos ou sempre tomamos como algo filosófico. E é algo filosófico. Né? Então, mas, de todo modo, aí é quando, mesmo no ambiente, sobretudo no ambiente da filosofia, né, graças à teoria feminista, os conceitos hoje vêm se sendo mais esmiuçados, vamos dizer assim. Hoje estamos aí falando de subjetividade, de autonomia, né? Ou seja, a epistemologia, a feminista, a filosofia política e outras áreas da filosofia feminista, porque eu acho que eu digo com segurança filosófica que nós podemos falar de uma filosofia feminista, assim como podemos falar de um constitucionalismo feminista, né? Do tipo que vem sendo estudado, por exemplo, no Centro de Estudos da Constituição, da Universidade Federal do Pará, também do direito, e aí é o direito puro, praticamente, claro, não é teoria do direito, mas o constitucionalismo que tem muito a ver com o direito político, né? E é isso que nós não podemos ver fora. São essas formas de olhar para o campo do conhecimento que não pode ser deixado de fora, né? Então, mesmo que ainda uma coisa e outra continue sendo distorcida, é essa vivência que eu acho importante dentro do processo de transformação de vivência do conhecimento. Né? Por exemplo, me ocorreu aqui agora, o próprio pensamento decolonial, tão em voga, né, que vem sendo tão trabalhado. Né? Então, o pensamento decolonial, por exemplo, vamos dizer, o que significa isso? Né? Começando por aí. O que significa o pensamento decolonial? Claro, eu não vou aqui teorizar sobre decolonialidade e tal, enfim, porque também não é a minha, não é o meu campo, né? Mas eu posso dizer que, não no sentido conceitual do termo, mas do sentido mesmo do seu maior fundamento, que o pensamento decolonial é a ressignificação conceitual de forma mais propositiva mesmo, né? Porque o pensamento decolonial, e acho que isso é importante ser dito, isso é uma incursão que estou fazendo, né? Tem a ver com essa
essa diversidade de posições, mas não apenas. Também para uma pluralidade de vozes. Então, na verdade, trata-se, de novo, de uma luta pelo direito à diferença. Quando a gente fala em pensamento decolonial, a gente está falando de uma luta pelo direito à diferença. E quando a gente fala de uma luta por direito à diferença, a gente está falando também de um processo de democratização. Né? Porque o nosso tema aqui, na verdade, é sobre diferença. Nós estamos até aqui agora, quando falamos de feminismo, falando de diferenças, ou de diferença, sobretudo, e da perspectiva de podermos lançar um novo olhar sobre os vários campos do conhecimento, né, nessa, tomando no sentido dessa diretriz. Como, por exemplo, o constitucionalismo feminista, que eu acabei de citar. Né? Mas, assim, o decolonial, ele se enquadra nessa visão que eu, pelo menos, tenho, né, do feminismo, porque ele é a abertura para o outro, é o pensamento outro, é o pensamento outro. Né? E o feminismo é isso, principalmente dentro de uma postura das interseccionalidades. Então, acho importante mencionar aqui a teoria do feminismo dentro do contexto da filosofia, né, que informa perfeitamente bem o campo da ética, da filosofia política, principalmente, né, porque são campos mais abertos, e por isso que a gente está falando isso, né, a filosofia política nos permite transitar por estes lugares, né, onde a perspectiva democrática ela se torna mais factível até. E aqui eu faço uma incursão à teoria democrática para falar um pouco do feminismo nessa perspectiva. Aliás, eu venho já falando desde o início nessa perspectiva, né? Que é de uma filosofia política. Então, assim, resumidamente, eu defendo que nós devemos romper com quaisquer formas essencialistas de pensar o feminismo. Falando como filósofo da política do direito, eu diria que o feminismo deve se lançar a isso, tá? Na sua forma mais avançada de ser. Né? Porque o que suscita o feminismo? Ora, o que busca, né, compreender o feminismo? O feminismo busca compreender as questões estritamente relacionadas à igualdade de gênero. Ao tocar nesse ponto, eu estou me referindo a mecanismos de reprodução social e política. Eu estou me referindo ao processo de dominação masculina, sobretudo, mas não apenas. Né? Também a dominação na sua forma institucional ou política de ser. Como, e aí eu me refiro aos jogos de poder envolvidos nessas interações sociais, e de onde emergem, né, as relações também de controle. Então, percebam, desse modo, a teoria feminista ela vem sendo pensada, articulada na prática e na teoria, de forma construtiva. Ou seja, a teoria feminista ela vem sendo mantida por várias gerações e vivências, pluralidades, né, de vivências sociais e políticas. E assim ela se presta, portanto, a ser o quê? Um instrumento de interpretação, um instrumento de reinterpretação também e de ressignificação e de transformação, portanto, da sociedade. Então, tudo isso deveria justamente, aliás, deriva, né, justamente de uma potência de luta por mudança, de luta por transformação, por rompimento de violências horizontais. Para mim é muito difícil, sabe, nesse momento, diferenciar ou me colocar dentro de um divisor entre teoria e prática, né? Então, e aqui eu tento fazer isso de alguma forma, né? Ainda, sim, não estou aqui enquanto especialista, né? Prefiro sempre reiterar isso, né? E, inclusive, dizer que estou aqui me sentindo
me colocando, acho que muito mais como militante mesmo, né? Carregando comigo um ativismo de mulher para mulher e não apenas. Bem, na verdade, nós precisamos romper com as ideias prontas, com práticas naturalizadas, que visam, na verdade, oprimir as liberdades, né? Não só das mulheres, que têm o direito de existir, de atuar com e pela dignidade cidadã, mas também das pessoas invisibilizadas pelos mais diversos marcadores de opressão, de jogos de poder. Então, assim, nesse contexto todo, eu vejo que o feminismo deve ser encarado como um projeto político mais amplo de democracia mesmo, né? Então, para citar aqui o nome de uma feminista, que já citei, na verdade, anteriormente, né, que é uma teórica da democracia, que é Chantal Mouffe, ela vem de uma vertente democrática radical, ou da democracia radical, que se vota justamente para isso. Então, e a crítica dessa autora, ela vai muito nessa perspectiva, na perspectiva de rompimento com um essencialismo, né? Que seria, vamos dizer assim, a própria identificação, né? Da natureza humana, e de poder, né? Desse poder que impede o avanço das práticas democráticas, né? Ou que as permite também, ao mesmo tempo, existir. Porque se a gente parte do pressuposto do entendimento de uma política como conflito, ou da política como conflito, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de formas de rompimento que geram, né, uma nova possibilidade de reconstituição do próprio processo democrático. Então, é preciso desconstruir os padrões para reformulá-los. Então, o feminismo ele deve ser um instrumento ético político. Normalmente eu diria isso. No ambiente filosófico e do próprio direito, o feminismo ele se presta a isso, ele deve se prestar a isso. É um instrumento ético, né, político, distanciado completamente da abstração. Ele deve ser crítico sobretudo, desconstrutivista, né? Então, que vise, vamos dizer assim, descobrir os aspectos mais ocultos das relações, principalmente no âmbito das relações de poder. Seja o poder aliás, seja da relação entre Estado e cidadão, seja no âmbito das relações sociais, ou até domésticas, né? Devemos nos insurgir contrariamente a posições sexistas, hegemônicas, que encobrem, né, dentro de uma suposta diferença sexual, na verdade, os parâmetros de dominação. Então, eu acho que esse é o campo onde se deve travar, né, uma luta teórica e prática, sempre e continuamente, né? Nessa brincadeira aí do desconstruir, do reconstruir, né? E do crivar as caixinhas. Ok, eu estou acompanhando aqui. Até o momento, nenhuma pergunta. Temos várias pessoas nos acompanhando aqui. Eu já passo aí para a nossa próxima pergunta, aí, que já fica como uma pergunta que conclui um pouco, de certa maneira, o nosso raciocínio, né? Porque, na verdade, o assunto é bem amplo, né? Então, a gente sempre Muito pode amplo. estar falando de um assunto, de outro, de repente poderia surgir também alguma outra questão aqui, mas eu gostaria de saber de você, né, como que você vê essa questão do feminicídio. Eu acho que essa questão ela está muito presente também nas discussões e ela passa tanto pelo direito como pela filosofia. Tá. Bom, boa pergunta, hein, Caio? Porque, assim, o feminicídio, o feminicídio
é o assassinato de uma mulher, né? Começando assim pelo conceito, pelo simples fato dela ser mulher, né? E está bem em voga. Né? Isso acontece de várias formas. Quando Marielle, por exemplo, foi assassinada, era porque ela era uma mulher. Primeiro porque ela era mulher, né? Depois porque era uma mulher negra, mulher pública, mulher periférica ou favelada, mulher lésbica, seja, em todos os sentidos e domínios, né? Marielle foi morta porque, sobretudo, era mulher. Né? E estamos aí há um bom tempo, né, sem conseguir ver a resolução, né, desse crime miliciano. E, e que tipo de violência é essa? Né? Então, quando falamos em feminicídio, nós devemos levar em consideração também o princípio de novo, da interseccionalidade, ou do conceito. Né? Ou seja, a violência contra a mulher, ela se dá dentro de uma escala múltipla. Né? Então, temos muito que debater ainda sobre isso. Por quê? Porque há 4 dias, isso no dia 22 de junho, Ana Paula Campestrini, que é o que tudo indica, foi assassinada pelo ex-marido, era lésbica. Ela vivia 2 anos com a sua namorada, né, e foi assassinada. Então, nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos aqui falando do lesbicídio. Né? Veja, você perguntou o que é o feminicídio. Eu estou dizendo, trazendo uma outra categoria, que é o lesbicídio. Mas essa tipificação ela ainda não se encontra assim, né, muito bem formalizada, vamos dizer. Por isso a visibilidade, né, o LGBT+, enfim, é tão importante. Por isso a luta em defesa da mulher e contrária à violência a ela é tão importante. Então, assim, dentro do contexto do feminismo, já é uma luta longa. Parece que não, mas é uma luta bem longa. Essa luta ela nasce desde na década de 70. Então, aí, de uma. Aliás, foi Diana Russell, né, que utilizou pela primeira vez a expressão feminicídio em seus trabalhos acadêmicos. Então, e esse termo aí é adotado para caracterizar, então, a violência, né, cometida contra as mulheres em razão do preconceito de gênero. Então, você veja, você tem uma situação de violência doméstica que não passa exatamente pelo preconceito de gênero, né, mas pela sobreposição do homem àquela condição do outro, que é a de mulher, e aí eu estou me referindo à violência à mulher praticada por homens. Não que não existe violência praticada contra a mulher por mulheres, mas apenas aqui deixando claro esses 3 recortes, o do feminicídio, do lesbicídio e da própria violência contra a mulher, que está muito relacionada ao próprio homicídio praticado dentro de um contexto doméstico. E ainda, e eu sempre trago isso, a violência política. Né? Violência política praticada especificamente contra a mulher. Então, bem, na legislação brasileira, né, o feminicídio
ele é considerado um crime hediondo, né? Isso desde o ano 2015, quando a então presidenta, né, Dilma Rousseff, sancionou a lei, né, que define o assassinato de mulheres por razões da sua própria condição de ser mulher. Então, aí a Lei Maria da Penha, que aí quando eu falo da violência contra a mulher, no âmbito doméstico, estou justamente me referindo à Lei Maria da Penha, né? Também fala sobre uma forma específica de violência contra a mulher no Brasil. Mas, assim, voltando à questão do segundo recorte que eu trago, e eu reúno tudo isso na figura de Marielle, né? O lesbicídio, ele apontou em uma pesquisa feita em São Paulo, né? E, assim, houve mais de 100 casos de lesbicídio, acho que no ano passado. Então, assim, esse número que foi contabilizado, ele foi... Aliás, ano passado não, de agosto do ano passado. Então, assim, é uma realidade concreta. Né? Você morre, você é assassinada porque você é vítima de lesbofobia. Né? Então, a gente está falando aqui de homofobia, a gente está falando de fobias, e não apenas. É tudo junto. Porque quando o ex-marido, digamos que tenha sido ele, hipoteticamente, essa é a hipótese que se levantou, essa é a tese que vem se destacando mais no recente caso, né, de Ana Paula, há a relação aí entre marido e ex-mulher, né? Ele acha que pode matá-la. Ela poderia ter ficado com um homem, mas ela também é assassinada porque ficou com mulher. Ela ficou com uma mulher. Isso muda completamente o quadro. Né? É inaceitável, não é mesmo? Então, é nesse sentido que eu trago essa reflexão, né? Dessa conjunção, vamos dizer assim, além das demais condições, porque a mulher também morre porque é negra. Ela morre porque é negra da favela, ou mesmo que não seja da favela. E se não morre por isto, ela é violentada por isto. Sempre nos ônibus, nas ruas, no trabalho. São formas de subjugação do outro. São formas de inferiorização do outro. Isso é violência contra a mulher. E aí foi quando eu trouxe, né, o marco conceitual da interseccionalidade, que passa por isso, tá? O conceito não é só isso, ele é bem mais complexo, ele é bem mais sofisticado, mas eu trago como exemplo, né, do que seria, de novo, a interseccionalidade e como ela está presente nesse contexto de violência e de feminicídio. Nós tivemos aí grandes avanços, tá? No contexto da violência contra a mulher, porque quando a gente fala em feminicídio, a gente está falando de violência contra a mulher. E eu acho extremamente importante, Caio, quando você traz esse tema, né, começando aí por uma discussão sobre feminismo, e depois aí passando, né, por uma discussão de como é que nós da filosofia ou nós do direito olhamos para o feminismo, né, dentro aí quando eu trago, né, a importância de refletir as relações de poder, né, dentro de um jogo de opressão, né, dos órgãos de controle, né, das próprias instituições de poder, ou na relação do eu com o outro, né, nessa relação do nós, no contexto da sociedade, do dia a dia. Então, daí
É importante se dizer, finalmente, que existiram alguns marcos, tá? Nesse sentido. Primeiro foi o marco da Delegacia contra a Mulher, ou seja, perdão, da Delegacia Especializada, né? Que veio com a finalidade de fazer com que a mulher não sofresse tanto constrangimento, né? Porque ela chegava nas delegacias comuns e era constrangida, ela sofria um outro tipo de violência. Então, essa mulher que já chegava ali, às vezes queimada, né? Mutilada de todas as formas, não só física, mas, sobretudo, psicológica, né? Ainda tinha que enfrentar esse tipo de constrangimento. Então, houve esse avanço e, em seguida, houve uma luta para a criminalização da violência doméstica. E todas essas duas lutas, elas têm a ver justamente com uma luta feminista, né? Que foram as lutas feministas que trouxeram a criminalização dessa prática, né? Só que, nesse momento, antes da Lei Maria da Penha, existiram os tribunais especiais criminais, né, para onde eram levados os casos de violência contra a mulher. Só que ali era meio complicado, né, porque nós convivíamos com situações de acordos que acabavam acontecendo e maquiando toda a situação. Então, a mulher, às vezes, bom, dentro de uma situação de composição de acordo, ela voltava para casa e voltava à sua mesma condição. Também, às vezes, muito vítima de uma condição econômica. Depois veio a Lei Maria da Penha e aí houve um avanço, porque agora existe a justiça comum, né? Só que eu ainda acho que ainda precisamos caminhar mais, né? Principalmente no que se refere ao lesbicídio, né? E a outras formas de, de violência, né, praticada contra a mulher, porque são tentativas de extermínio mesmo, né? São catalogadas como, e essas tentativas de extermínio, elas são catalogadas como crimes de ódio, né? Motivados por preconceito. Então, são ações que demonstram o que é a inabilidade, né, de alguns segmentos da sociedade de aceitarem, né, a negra, a lésbica, a mulher, enfim, né? Então, esses motivos, né, mais comuns, que são o próprio ódio, o desprezo ou sentimento de perda do controle da propriedade sobre a mulher, que são tão comuns em nossa sociedade, né? São papéis discriminatórios ao feminino, como vem sendo e continua sendo, e agora principalmente o caso do Brasil. Então, é isso. Ok, eu quero agradecer você pela participação aqui na nossa transmissão. Deixo a palavra aí final se você quiser complementar para encerrar. Eu gostaria de dizer algo que eu digo às mulheres: lutem, façam de seus espaços, a cada dia, a cada minuto, a cada instante, um espaço de verdadeira ressignificação, né? Enfrentem o medo, porque o medo, ele será cúmplice, sempre será cúmplice da violência. Portanto, no contexto de toda essa discussão sobre o feminismo, ou eu preferiria dizer sobre a condição da mulher no mundo, né, deve ser esse, a de que denuncie, não tenha medo, denuncie. E assim cada uma estará cumprindo com o seu papel de mulher. Há muitas mulheres que são feministas sem saberem que são feministas.
né? Então, exerça o seu feminismo lutando pela sua própria vida. Quando a gente luta pela nossa vida, a gente o faz em todos os sentidos e domínios do mundo, né? Seja no trabalho, seja na favela, seja nas ruas, nos ônibus, independentemente do seu fenótipo, independentemente da sua preferência ou da sua orientação sexual, independentemente de sua classe, não importa, não tenha medo. Por todos os lugares, mulher pode. Obrigada. Então fica aí o convite para você que esteve aí junto conosco durante essa transmissão, para que se inscreva no canal, se possível compartilhe, divulgue esse vídeo, deixe o joinha e até uma próxima, pessoal.